Tiago 5, um texto que eu li e quero ler hoje agora à noite, no versículo 10, que tem a base para que nós queremos falar. Vamos ler a palavra do Senhor. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Agora, Senhor, que o teu Espírito Santo passeie, que o amado Espírito Santo passeie para tocar em cada coração. Senhor, a tua palavra é a verdade, a tua palavra nos traz direcionamento, nos traz cura. Senhor, pessoas estão nos seus lares nesse momento, participando desse culto. Nós queremos também que eles recebam da bênção do Senhor. Ó Deus, faça acontecer, porque o teu nome tem poder, Pai. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O ponto principal que eu quero falar, O ponto principal do que eu quero falar é justamente o tema perseverança. E ele fala aqui, o Tiago fala um termo, irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Hoje pela manhã, você que não esteve pela manhã e não pôde participar do culto nem pela live, nós falamos em buscar o reino de Deus, onde nós pedimos ao Senhor sabedoria, estratégia, entendimento das coisas, discernimento sobre nós mesmos, como nós aplicarmos esse buscar o reino, como é isso, como a gente determina as bênçãos de Deus. E até falei com o momento que o Senhor estava ali com desejo de comer, estava com fome, e com desejo de comer, viu a figueira, e a figueira não pôde proporcionar a ele alimento, e ele falou com aquela árvore, e eu estava falando como é as coisas de Deus, e a palavra de Deus mostra situações que nos parecem até absurdas. Alguém conversar com uma árvore, determinando algo para ela, mas Jesus estava mostrando ali naquela passagem o que nós podemos fazer em determinação por fé. Por fé. Porque às vezes nós estamos diante de uma dificuldade e a gente não determina a confiança no nome de Jesus. Jesus disse naquela ocasião que se as pessoas crescem da maneira que ele mostrou, da maneira que ele ensinou, se as pessoas crescem no que ele falou, as pessoas poderiam também falar diante dos seus problemas, diante das suas dificuldades, diante das situações que elas passam, elas poderiam apontar para esse problema, por isso já fale para o monte e fale para que ele se lance ao mar. E aí nós mostramos, através da palavra de Deus, isso é para nós hoje. Isso não é uma coisa, é um conto que Jesus deixou para que ficasse no passado e a gente não pudesse determinar isso por fé. Claro que agora, nessa palavra de hoje, eu quero falar sobre perseverança. É você não desistir, é você dar continuidade àquilo que você está aprendendo. E essa palavra que o Senhor me deu na quarta-feira, mas foi muito breve, o tempo é muito curto, não que eu vou demorar, mas eu quero deixar para você um ensinamento aqui, em que você precisa ter determinação, não desistir. Você recebeu uma porção hoje, aqueles que receberam para amanhã, você recebeu uma porção, Deus falou no seu coração, você creu, amém? Você creu, Deus vai agir e você vai contar testemunho. Então, ajuda o pastor agora a pregar e fala com ele assim, meu irmão, você vai receber a sua bênção. Ajuda ele agora. Profetiza para essa pessoa. Amém? Você vai receber a sua bênção. Isso não isso é uma realidade bíblica. Mas a palavra de Deus diz que é perseverança. Eu fui buscar essa palavra perseverança, persistência, né? E essa palavra diz aqui, agir com persistência, é ser esforçado. É estar esforçado, se esforçar, é estar focado nos objetivos. É você estar focado naquilo que você precisa receber. Você tomou a posição daqui a pouco, como a gente fala sempre no final de domingo, e nós vamos voltar agora a semana, segunda-feira, às nossas atividades normais. É trabalho, né? É militarismo, é pessoas dando aula, é pessoas empreendendo, e você volta à correria normal. E ali tem muitas coisas que você já sabe que precisará resolver. E aí, nesse momento, é que a gente precisa levar a palavra de Deus conosco. Você precisa levar essa palavra ao seu coração.
As atividades do dia a dia vai nos fazer tomar outro pensamento que é normal, da atividade que você está fazendo. Mas você não pode esquecer que você é filho de Deus, amém? Você está debaixo de uma promessa, você é filho de Deus, e você precisa entrar segunda-feira falando, Senhor, eu ouvi um direcionamento ontem. Ontem eu ouvi uma palavra que eu recebi e ficou no meu coração. Mas eu quero que agora isso seja ativado, isso ative, isso aconteça. Porque se isso não acontecer, se eu não fizer essa determinação, o que vai acontecer? Eu posso me esfriar. E é isso muito que acontece conosco. A gente recebe uma palavra, a gente crê na palavra, mas chega segunda-feira, logo de manhã, a gente já vê os problemas aparecer. Não é verdade isso? Logo de manhã cedo, às vezes os problemas começam. Um problemas normais, mas são problemas que precisam ser solucionados. E nessa hora é que a gente precisa dizer, se isso que apareceu na segunda-feira se chama monte, como assim monte, pastor? Aquilo que Jesus falou, se é um problema, você está dizendo, está para te atrapalhar, para te tirar, você agora precisa usar não só o que Jesus ensinou, mas ser perseverante. Você não pode desistir. Porque às vezes no primeiro dia da semana já fazem coisas para nos parar. Quantas pessoas acontece isso? Ele fala, poxa, já estou na luta. Às vezes vai ligar até para o pastor. Não há problema, mas não é o certo. O certo é você pegar a palavra de Deus e falar, eu aprendi e preciso persistir naquilo que eu aprendi. Então, eu preciso me esforçar, preciso estar focado. Guarda essa palavra, preciso estar focado. Não importa. Pastor, por que hoje o senhor está falando sobre problemas? E o senhor poderia estar falando de outro assunto? Porque hoje Deus me deu um direcionamento, desde manhã, de falar de pessoas que estão com ansiedade, estão preocupadas. E você hoje está aqui nesta noite, e eu quero dar continuidade também nessa porção, porque, por certo, o Senhor vai trazer uma solução para você. Por certo, Deus vai trazer uma resposta para você. E você precisa ter essa experiência. Irmão, não dá para viver sem experiência com Deus. Nós cantamos, eu vou repetir, por quê? Se eu estou guardado por aquele que nunca perdeu batalha. Isso foi uma expressão de adoração. Mas a expressão de adoração foi, você leu a música, de repente você conhece essa música, você pensa nela, mas você não deixa que essa palavra caia ao seu coração. Eu preciso fazer que, mesmo na canção, mesmo aquilo que eu trouxe como adoração a Deus, isso precisa gerar em mim força. Eu preciso falar, Senhor, eu vou persistir no meu objetivo. Você não é assim com as coisas naturais? Muitas vezes você está ali numa determinação de fazer algo dentro de casa, eu vou fazer isso, você fez uma agenda, né? Tem pessoas que fazem agenda, eu não sei se você faz, mas tem pessoas que fazem agenda do que vai realizar durante o dia. E ela disse, isso eu vou fazer. Mas diante de algumas situações, elas se tornam até problemáticas porque entram na questão espiritual. E aí a gente tem que lembrar do que nós cantamos, lembrar do que nós recebemos com a palavra, lembrarmos que aquele dia o Senhor já renovou a misericórdia sobre você. A misericórdia já foi renovada. E se a misericórdia for renovada, então todas as bênçãos que estavam para mim ontem, elas já vieram para o dia de hoje. Ela não vai ficar aqui no domingo. O legal de nós servirmos a Jesus é que a bênção não fica parada no dia que foi falado. Ela vai te acompanhar, amém? A bênção te acompanha. E você precisa crer. Você precisa o quê? Colocar essa palavra em ativação. E aí eu coloco aqui, né, ele no texto vai falar, como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança, claro. Porque a Bíblia mostra que todas as pessoas do passado, as pessoas que serviram a Deus, que perseveraram, viram respostas daquilo que esperavam de Deus. Nós poderíamos falar alguns nomes em reis, falar alguns nomes de profetas, até profetas. Nós poderíamos falar de mulheres. Nós já anotamos alguns nomes aqui, mas eu quero que você compartilhe isso no seu coração e sabendo que isso é para os dias de hoje. Eu preciso perseverar, porque na perseverança eu vou encontrar a minha resposta. Se eu não perseverar, eu não encontro a minha resposta, porque a perseverança está na confiança em Deus. Você pode resolver as coisas por você mesmo? Seja sincero. Você pode resolver algumas coisas por você mesmo?
Vamos pensar aqui. Tem coisa que a gente consegue resolver? Sim ou não? Tem. Tem coisa que a gente consegue resolver. E Deus está te abençoando. Independente de você resolver ou não, Deus está te abençoando. Está abençoando a tua mente para pensar. Está te dando força para você levantar. Então a gente pensa, muitas vezes, eu que resolvi. Não, foi que Deus que te fez levantar da cama. Não deixou que aquele ar que você estava respirando à noite, às vezes a gente esquece disso. Às vezes aquele ar que está respirando à noite, a janela estava aberta, entrou uma bactéria, um vírus ali, e você respirou ele. Só que antes de respirar, o Espírito Santo não permitiu, porque ele diz, ele te guarda até quando você está dormindo. Até quando você está dormindo, ele está te guardando. Então, quando a gente levanta com saúde, a primeira coisa, e teve força, a primeira coisa que eu devia fazer é falar, Senhor, muito obrigado. Estou com saúde, levantei, estou com vontade de tomar café. Você acha que isso é uma maior bobagem? Irmão, a pessoa quando está doente nem café quer tomar. Não tem disposição de comer, mas está lá o sanduíche que a esposa preparou, o vinho, né? ou pão com manteiga, não importa. Não está com disposição. Você levantou com disposição, foi Deus que te guardou durante toda a noite. A gente fala, Deus dá ordem a anjo no nosso respeito. A nossa ideia é que é só quando andamos na rua. Deus dá ordem a anjo ao nosso respeito em todos os momentos. Às vezes você está dormindo e Deus está dando ordem a anjo a teu respeito para que ninguém te toque. Amém ou não amém? Então a gente começa a aprender que quando nós pegamos a palavra de Deus e aplicamos ela, mesmo quando a gente faz coisas que pensamos que somos a força do nosso braço, porque nós conseguimos fazer, a nossa visão como cristão é dizer, muito obrigado, Senhor. E quando nós sentimos que não podemos fazer, está uma dificuldade, eu vou perseverar na minha fé. Eu vou perseverar, eu vou confiar. Independente da situação. Eu quero declarar que todo mundo está bem. Eu quero declarar que você está no melhor momento da tua vida. Amém? Mas você de repente fala, pastor, eu não estou. Então, se no acaso você não esteja nesse melhor momento, então vamos aprender algo aqui. Aprender para que a gente possa tirar proveito. Nós falamos sobre Jó. A palavra de Deus fala aqui, vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó? Por que a palavra de Deus fala que ele perseverou? E antes do que aconteceu com ele, não foi fácil. Ninguém, e eu peço ao Senhor, e você diz, em nome de Jesus, eu concordo. Quando eu acabar de falar, ninguém vai passar pelo que o Jó passou, amém? Em nome de Jesus. Mas, eu concordo. Mas por que ele fala isso? Porque a luta de Jó foi muito grande. Então, se a luta de Jó foi muito grande, Deus está mostrando que não importa o nível da luta, ela pode ser, a nosso olhar, ela é forte, ela é tremenda, ela é pesada, ela te estraga, ela está te tirando forças, ela está tirando as suas possibilidades, está mexendo com os seus recursos, mexe com a sua família, mexe com os seus bens. Toda essa área mexeu na vida de Jó. Mas a palavra de Deus diz que ele, mesmo diante dessa situação, ele confiou no Senhor. Eu vejo Jó um cara focado. Hoje eu quero falar sobre esse tema. Eu vejo Jó, ele focado naquilo que ele teve como experiência. Em Jó 1, você sabe que houve uma situação espiritual. Por que a Bíblia mostra essa questão espiritual? Para mostrar que mesmo aquilo que você não pode realizar e mexer nesses campos, o Senhor também está atento. O Senhor está atento. Então, deixa eu dar uma palavra para vocês que estão aqui, e nós temos pessoas que estão nos escutando. Então, às vezes as pessoas, isso é bom ensinar também àqueles que estão nos ouvindo, às vezes as pessoas têm receios porque alguém no mundo religioso, né, nas questões religiosas, liberou uma palavra contra um familiar ou contra alguém, nem foi contra você. Aí a pessoa fala, e agora? A palavra de Deus diz que mesmo quando acontece um problema desse, e que há uma ação espiritual tentando atrapalhar, tentando prejudicar alguém, se você está em Deus e confiar, Deus muda tudo. Porque o diabo não pode te tocar. Amém? O inimigo não pode te tocar. Então o que aconteceu? Na vida dele, Deus permitiu para nos mostrar que mesmo uma situação de uma perda que era um testemunho a nível espiritual, de Jó, alguém essa semana estava perguntando para mim, questões da luta,
Eu falei, deixa eu falar uma coisa para você, jovem. Não era jovem, mas vou falar jovem para você não identificar. Deixa eu falar uma coisa para você, jovem. As lutas não é para provar nada para Deus. As nossas lutas, a nossa dificuldade é para provar para nós mesmos como nós estamos com Deus. As suas lutas não é para provar se Deus pode ou não pode. A luta que às vezes você está passando é para mostrar como você se comporta diante da luta. Se você desiste ou se você persevera. Entende isso? Jó pôde perseverar. Ele disse até para sua esposa, olha, a palavra de Deus diz lá em Jó 2, 7 a 10, não precisa abrir, mas assim, você fala como uma insensata, você não está entendendo. Você não está tendo raciocínio do que está acontecendo. Aí diz aqui, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal, e tudo isso Jó não pecou contra os seus lábios. Claro que o tempo de Jó não é o nosso tempo. A palavra de Deus diz que Jó, antes, ele não conhecia Deus como ele vai conhecer. Ele vai ter um conhecimento de Deus e dizer, eu conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos, a minha experiência comprova do Deus que eu sempre confiei. Mas hoje nós temos Jesus Cristo no nosso coração, amém? Se você tem Jesus Cristo no seu coração, e se por acaso está passando por um nível de luta assim, por isso eu digo, espero que ninguém esteja passando, mas a gente tem que ensinar. Porque quando a gente passa por um nível de lutas que mexe com nossos bens, mexe com a nossa família, mexe com o nosso casamento, nós precisamos persistir em fé. Nós precisamos estar em atitude. Começa a ter muita briga, é um meio de tentar atrapalhar. Quando o casal, nós estamos falando de casais, de família, vamos falar do casal. Quando o casal começa a brigar muito, você para e pensa assim, o que está acontecendo? Nós não somos de brigar, nós estamos perdendo a paciência um com o outro. Então, tem que olhar as coisas espirituais. O que está acontecendo conosco? Então, eu vou persistir em fé. E aí, o que é mais importante? Os dois oram. Os dois repreendem. Aí precisa do casal fazer isso. Amém, igreja? Aí precisa fazer isso. Jó, a esposa dele não entendeu, mas ele não perdeu a fé. Ele sabia que o Redentor dele vive. Ele diz, o meu Redentor vive. E glória a Deus, ele diz assim lá em Jó 19, 25 a 27. Porque eu bem sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumido, olha o que ele vai falar. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda a minha carne, verei a Deus em minha carne. Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos o contemplarão. Ele reconhecia que o Senhor era o seu Redentor. E esse fato mostra que Jó estava servindo a Deus vivo. Ele cria que o Eterno estava vivo e interessado na sua vida pessoal. Irmãos, é muito bom saber, é importante saber que Jesus, porque hoje Jesus já veio à terra, amém? E Jesus está interessado na sua vida pessoal. Jó lá atrás, ele diz, o meu Redentor vive. Eu creio que verei. Eu creio que ainda verei nessa carne. Ele confiava que haveria uma redenção, haveria uma resposta, mesmo diante de toda aquela dificuldade. E isso não muda hoje. Eu estava falando com irmãs aqui que precisam se operar. E eu quero pedir ao Senhor que opere ela hoje. Aí a gente fala, mas como é isso, pastor? Irmãos, é isso que o Senhor quer. Deus está preocupado com a tua vida pessoal. Esse homem chegou a ter um problema na pele, no corpo, de feridas, de doenças que ele cheirava mal. E Deus curou ele lá no passado. E esse Deus do passado é o mesmo Deus hoje. Então, por que o Senhor não pode tirar esse cálculo renal que tirou lá no Felipe, lá em Portugal? Por que Deus não pode tirar esse problema no seu estômago e curar você hoje, se Ele já venceu essa batalha? Se Ele já resolveu essa situação? Então, ou a gente persiste em fé, em crer que Deus vai fazer uma mudança, ou para tomarmos essa posição e agradarmos a Deus. Nós precisamos não só ficar usando a palavra sem ter uma assistência com a palavra. Você consegue entender isso? Você precisa ter uma assistência com a palavra de Deus. Então, eu não vou desistir de crer e declarar uma resposta de Deus para a minha vida. Jó estava diante de uma situação muito difícil. Aos olhos do amigo, ele ia morrer. Mas aos olhos de Deus, seria uma grande experiência. Aos olhos
às vezes, das pessoas, do que você está pensando, você não sei como resolver, mas ao olho de Deus, a resposta já está chegando. É em nome de Jesus. E quando eu falo algo como isso que eu estou falando, eu falo por fé. Eu falo por confiança. Eu falo porque creio. Eu quero pedir ao Senhor que você, nesta noite, também coloque e deposite a sua confiança em Deus. Amém? Olha a Deus. Uma outra pessoa que teve muita perseverança foi Ana. Ana é uma mulher que tinha muitas dificuldades, porque o problema de Ana foi porque ela não tinha filhos. Isso é muito sério. Isso é sério hoje, como foi sério no passado. A história de Ana vai falar que ela passava certas humilhações. Então, o emocional de Ana estava abalado. Preste atenção nisso. O emocional de Ana estava abalado. E toda hora que ela olhava para Penina, ela se sentia inferiorizada. Olha que situação. Não é brincadeira. Mas o que a Bíblia quer mostrar com isso? Que ela, mesmo diante dos seus problemas, às vezes diante de choro, diante do Senhor, eu hoje falei pela manhã, que não adianta você ficar chorando pelo canto sem buscar o Senhor. Só chorar não resolve. Não que você não possa chorar, não que você não possa trazer a sua emoção para fora, mas você precisa buscar os pés do Senhor. Você precisa falar para o Senhor o que você está passando, o que você precisa resolver. Nesse caso, era uma situação no próprio organismo de Ana. Ela não podia fazer nada. Ela não conseguia ter filhos. Mas ela foi e persistiu e ficou focada no propósito de pedir a Deus aquilo que estava no coração dela. O que você precisa? Ana precisava de filhos. Ela queria ter um filho. Depois Deus vai dar outros filhos para ela. Olha, vai ser uma bênção. Mas eu quero colocar aqui para nós, para podermos não nos alongarmos com a palavra, mas dizer o seguinte: o que você precisa? O que está uma necessidade que você se sente, muitas vezes, nesta área, você se sente humilhado. Se sente que não está bem. E é isso que aí você está fazendo o quê? Você já se convenceu ou você vai ser persistente para você ter o resultado de bênção na sua vida? A palavra de Deus diz que eles consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Consideramos felizes. Se você mostrar perseverança, a resposta vai ser alegria. A resposta vai ser a bênção. E a palavra de Deus diz que essa mulher, ela persistiu, ela teve uma determinação de orar diante do Senhor e houve aquele dia especial. Deus trouxe a resposta para ela. Amém? Exemplos do passado é sempre para nos mostrar algo aqui no dia de hoje. Porque nós trabalhamos com o Espírito Santo. Nós somos parceiros do Espírito Santo na obra de Jesus Cristo. Muitas vezes o Espírito Santo não está podendo trabalhar porque nós não estamos aplicando a palavra dele. Nós temos fé, mas nós não aplicamos corretamente. A fé é uma atitude, não uma emoção. Você quer sentir fé. Eu quero ter arrepio de fé. Não existe isso. Existe uma atitude de fé. Existe um posicionamento de fé. Para que a gente tenha a resposta de Deus. Então, falei do caso de Jó, no caso de Ana, no problema de enfermidade, algo que ela não era nem enfermidade, ela não poderia ter. Então, se acontece isso, eu quero pedir a Deus hoje, que Deus mude a sorte de alguns aqui hoje. Eu quero determinar que Deus mude a sorte. As pessoas que querem ter filhos, que os céus se abram nesta noite. E o Espírito Santo, que quando aquele anjo disse para Maria o poder de Deus de gerar filhos sem ter toque de homem, hoje, você que é casado, o Senhor vai usar o seu marido, o seu útero, e ele vai trazer vida para esse útero e você terá filhos. Aqueles que querem ter filhos, tome posse disso. Porque às vezes nós estamos querendo algo de Deus e o coração agrada o coração, mas a gente está vendo as possibilidades. Então o Senhor diz nesta noite, nessa preocupação, você persista, não desista. Eu disse de manhã, amém? 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 Eu disse nessa manhã, eu sei que a gente às vezes quando chega de noitezinha, depois de um
daquele frango gostoso, daquele bife maravilhoso, daquela sobremesa que você comeu, né, irmão? Comeu aquele chocolate, aquele pudim. Ah, Jesus. Mas receba o alimento que está vindo do céu. Receba esse alimento que Deus vai fazer algo bom para você nessa noite. Apesar da nossa explicação hoje sobre essa questão da preocupação, mas receba isto. A palavra de Deus diz que eu creio, que é isso que eu estou pedindo ao Senhor, eu creio que o Espírito Santo vai soprar hoje. Vai soprar e você receba. Aqueles que... eu estava falando com uma das nossas irmãs que está para ter neném, ela disse, pastor, esse ano só está tendo menina, né? Eu falei, só menino. Eu falei, então ano que vem só vai vir menino. Eu falei, então tá bom. Você crê assim, então vamos concordar. Ano que vem só vem, a leva vai ser de menino. Então vocês que já vão preparar os filhos agora, que já vai chegar, né? Já recebe a bênção, prepara para o menino. Ah, pastor, eu quero menino. Então vai vir menina. Então vai vir menina, né? Não é porque ela falou. Mas creia nisso. É uma persistência. Olha como a gente aprende com a Ana. A gente olha só aquela situação, mas o que ela queria era uma resposta de Deus numa impossibilidade. Mas ela persistiu, ela ficou focada. Ela estava diante sempre de uma refeição, porque quando havia sacrifícios, ela tinha uma refeição para a família. E ela quis sair da refeição, porque ela estava tão focada no propósito, que nem o alimento estava sendo a prioridade na vida dela. Ela largou a alimentação e foi para a presença de Deus e disse, Senhor, dai-me filhos. E naquele dia, Deus deu a resposta a ela. E depois ela teve mais filhos ainda. Então, em nome de Jesus, eu como pastor e como profeta de Deus, como que nós somos profetas de Deus? Porque nós estamos falando a palavra. Eu declaro ventres curados, útero curado nessa. Né? E declaro espermatozoide forte. Pastor, o senhor falou isso? Falei. Precisamos que os homens tenham espermatozoides fortes, úteros fortes, porque vem uma criança forte. Você toma posse disso? Você toma posse disso? Você que precisa? De repente, você que está ouvindo isso, está precisando dessa palavra. Outra pessoa, vamos aqui adiantarmos. Eu quero falar rapidamente de Caleb. Caleb era um homem de idade. Homem de idade. A gente pensa que as bênçãos só são para as pessoas que são jovens. Então você que já passou dos 30, rapaz, parei que passou de 30 é velho. Não é velho. Você é adulto. Passou de 30 é adulto apenas. Fala para o seu irmão, fica despreocupado. Você é adulto. Fala para ele, ajuda ele aí. Ele ficou triste. Passei dos 30, pastor. O senhor me chamou de velho? Não é velho. É adulto. Adulto jovem, né? Tudo bem. Então, Caleb, ele teve a experiência dele também. E ele foi uma das pessoas, falam sempre de Josué, mas Caleb, ele teve o mesmo coração de Josué. Ele acreditou na possibilidade daquela conquista. Mas, infelizmente, algumas pessoas não acreditam. E o que aconteceu lá com ele? Alguns príncipes não acreditaram naquela possibilidade que ele e Josué acreditaram. Mas só que quando Caleb esteve naquela terra, ele olhou um local e disse, aquele local é meu. Olha que fé. Ele disse assim, aquilo lá é meu. Eu acho que ele deve ter conversado até com Josué. Josué, está vendo aquele monte lá? É meu. E só que quando ele volta, eles nem vão mais para aquele lugar. Eles vão ficar ali 40 anos no deserto, né? Correndo para cá e para lá, porque por causa de outros que não tiveram a mesma fé. E pode ser, por que eu estou falando isso? Pode ser que as coisas estão às vezes não andando por causa de outra pessoa. Às vezes acontece isso. Pode ser que outra pessoa atrapalhou o processo e você está sofrendo o processo por causa de outra pessoa. Mas quem disse que Deus esqueceu de você? Às vezes a gente está, poxa, mas se aquela situação me atrapalhou, eu ia conquistar aquilo, eu ia fazer aquilo, eu tive fé, eu acreditei, mas as coisas pararam. Mas houve uma promessa. O Senhor disse, toda essa geração aí, ninguém entra. Só os mais jovens e, exceto dessas que não vão entrar, Josué e Caleb, que confiaram.
Eles passaram aquele período todo, mas ele foi persistente. Olha a persistência. Ele acreditou que um dia ele entraria naquela terra e tomaria a posse daquilo que Deus falou. Então, se você está numa situação dessa, e você sente, pastor, eu estou numa situação dessa, eu não vou pedir para levantar a mão, mas se você está numa situação assim, eu já passei por isso. Eu, quando trabalhava lá em Macapá, quando eu tinha minha empresa, eu tinha passado uma situação dessa. Eu vivi prejudicado por causa de uma outra pessoa. E aquilo me fez grandes perdas, perdas financeiras, perdas mesmo. Perdi apartamento, perdi casa, perdi coisas que eu havia conquistado. Mas eu falei, Senhor, tem misericórdia. E passa-se um tempo, de repente você fala, pastor, tem acontecido comigo. E aí, já era? Não, já era não. O Senhor está dizendo hoje, persista, continue crendo, que Deus vai mudar essa situação. E Deus vai trazer de volta tudo aquilo que você perdeu. Amém? Às vezes você não entende quando a gente começa a entrar na fase da bênção. Você às vezes não conhece a história da gente. Às vezes você está falando, olha, está sendo abençoado. Mas você passou uma fase de muita luta, de muitas perdas, de muito choro, de muito cabelo foi ficando branco. Mas você não desistiu. Então eu aprendi isso com a palavra de Deus. Não parar de crer, mesmo diante das perdas. Pode ser que você tenha tido perda, mas você fala, mas eu creio que a minha bênção vai chegar. Isso agrada a Deus. Caleb, ele mesmo diante daquela situação, vendo que a conquista dele, que ia ser logo, vai ter que esperar 40 anos, que Deus falou, vocês vão ficar 40 anos no deserto. Ele tem que esperar os 40 anos. Mas quando chegou o tempo, ele falou, olha, eu estava mais jovem, Josué, agora eu estou um pouquinho mais maduro, mas uma coisa eu quero a minha promessa. E ele pegou a promessa dele. Então, as promessas de Deus, elas não se perdem. O que você tem que fazer é persistir. Para de ficar achando, aquela pessoa me atrapalhou. Se eu ficasse pensando na pessoa que me atrapalhou, eu não andava. Se eu ficasse pensando na pessoa que mexeu com o meu emocional, que me abateu, porque eu tinha um filho pequeno, uma esposa, uma família para cuidar, eu ficaria. Perdeu um apartamento na Afonso Pena. Eu morava em Macapá, eu comprei um apartamento na Afonso Pena 23. Passa lá, eu tinha um apartamento 104. Eu comprei um apartamento. Hoje não sei quanto vale. Comprei ele no chão. Estava lá construindo, eu comprei. Eu pagando, tal. Mas diante daquela situação, eu perdi o apartamento da Afonso Pena, eu perdi uma casa em Macapá, eu perdi um investimento que fiz no Shopping Tijuca, porque eu tinha visão de empreendedor. Mas diante de uma situação, me vi perder tudo. Com 30 e poucos anos que eu fiz projeto. Com 30 anos eu tenho que conseguir. Eu tenho que conquistar. Eu creio em Deus. Não é pecado querer conquistar, entende, irmão? Não é pecado você querer ter uma casa. Não é pecado você querer ter um carro. Não é pecado você ter investimento. Não é pecado você ter dinheiro no banco. Não é pecado, não. O que é pecado é a gente ter amor a essas coisas e deixar de fazer a obra de Deus por causa disso. Então, quando você se vê perder tudo isso, e você sabendo que hoje meu filho está grandão aí, está bênção, mas a gente passar aquela luta, você fala, como eu vou fazer agora? Todo o meu investimento foi embora. Perdi meu apartamento, perdi minha casa. E aí, se eu ficasse naquele sofrimento, se eu ficasse só no choro, a minha vida não ia andar. Quando eu falei hoje de manhã, que eu olhava aquelas contas, lembra que eu falei, alguém que ouviu aqui? Eu olhava umas contas, né, de dívidas, de DARF e outras coisas que vinham, porque eu tinha uma empresa, e eu olhava para aquele DARF e falei, poder no nome de Jesus, você vai ser pago, não sei quando. Isso é persistir em fé. Você não sabe como nem vai pagar. Você receber o dinheiro, e o dinheiro é para pagar o aluguel diariamente. Irmãos, eu passei por isso. Pagar o aluguel diária. Porque até o cara queria que pagasse assim. Todo dia ele ia lá para pegar o dinheiro e ia pagando. Eu até agradeci. Pagar o aluguel do comércio semanal, porque eu tinha que pegar o dinheiro que estava na minha papelaria e pagar, porque havia alguém me prejudicado. E eu deixei de receber o dinheiro que eu investi. E foi um dinheiro alto. Um dinheiro muito grande. Eu fazia vendas. Eu vendi um valor muito alto. Então, olha só.
Se você para porque alguém te atrapalhou, você para de clamar a Deus, a bênção não vai chegar. Foi isso que Ana fez. Voltando ao termo de Ana, ela sabia, se eu ficar pensando na Penina todo o tempo, ficar reclamando, né, com o esposo, não vai adiantar. Eu preciso tomar um posicionamento, eu tenho que persistir na presença de Deus, chorando ou não. É melhor você ir chorando na presença de Deus, vai chegar uma hora que Deus vai trazer o consolo e a resposta. E foi isso que aconteceu com ela. Então, para você saber que isso é uma realidade para os dias de hoje, o Deus que agiu lá, a palavra que agiu lá, o Espírito de Deus que agiu lá, hoje, Deus age hoje, Jesus age hoje, o Espírito Santo age hoje. Ele faz acontecer. Só que você não pode ficar chorando. Se eu ficasse chorando, de repente eu não chegaria nem aqui. Porque quando Deus mudou a sorte, e não foi da noite para o dia. Irmãos, eu fazia compra, sabe como fazia compra no supermercado? Todo dia. Eu pegava lá, pagava os funcionários, eu tinha 2 funcionários, pagava os funcionários e levava o dinheiro no banco, no supermercado que era perto, assim, uma coisa de atravessar uma rua. Chegava lá, comprava o arroz. No outro dia eu comprava o feijão. No outro dia eu comprava o azeite. É assim que eu fazia compra. Todo dia eu ia para o supermercado, com 10, 15 reais. Tá com o valor um pouquinho maior do que hoje. Mas é assim que eu fazia a compra. Mas desde eu ficar lá em casa e morava sozinho. Sabe por quê? Porque por causa dessa situação, tive que deixar minha esposa aqui, meu filho pequeno aqui. Então, a luta, ela acontece. É bom que você... pastor, não estou passando. Nem vai passar. Quando eu disse, olha, eu vou falar coisas sobre Jó, lembra que eu falei no início? Lembra o que eu falei? Olha, em nome de Jesus, isso eu não vou passar, amém? Mas nós temos que aprender a ser persistente, porque pode ser que alguém esteja passando uma situação e não sabe como agir. E sabe o que está fazendo? Parou. Está olhando, mas eu perdi, mas eu não sei. Não adianta. Você tem que continuar fazendo a obra de Deus, tem que continuar buscando a Jesus, desde ir para outras coisas, desde ir para o mundo, para se distrair, vem para a presença de Deus. Se Ana ficasse, vamos ficar aqui mesmo, nas coisas de Deus mesmo, vai falar, vamos ficar aqui comendo o cordeiro, comendo esses pães, deixa para lá, já estou chateada mesmo, não adianta, não resolveria. Ela parou, se você for ler esse texto, nós não vamos ler. Busca depois lá em 1 Samuel, você vai ver. Se você observar, ela sai do cerimonial de família. Ela sai, ela fala, eu preciso buscar a Deus, eu quero uma resposta. Eu vou ter a minha resposta. Nada vai... Aí ela fala, eu estou focada. Mesmo no problema, eu estou com foco. Ela deve ter pedido ao esposo, falando, olha, dá licença, eu vou precisar. Ele já sabia. Vai, esposa. Ele foi para lá e chorou. Ao ponto que o profeta, que o sacerdote falou assim, essa mulher está embriagada essa hora. Ela falou, não estou embriagada não, meu senhor. É um coração aflito. E ele libera uma palavra. E logo depois, Samuel nasce. Irmãos, a bênção vai nascer. A resposta vai chegar. Você tem que entender isso, pastor, eu estou de luta. Eu estou numa luta. Eu estou aí... Olha, gostei dessa experiência. Quando a gente conta uma experiência, é porque Deus quer que alguém receba isso. Pode ser que você não esteja passando, mas só que Deus não trabalha só no coletivo. Deus trabalha de forma individual. Então, persista, ore, chore. Quantas vezes eu chorei? Quantas vezes eu fiquei sozinho em Macapá, gente? Sabe um homem casado, ficar sozinho 2 anos? Eu fiquei sozinho, deixei minha esposa e meu filho aqui. Isso, esse pastor aqui, pastor. Mas eu nunca deixei de fazer a obra de Deus. Eu não era pastor, não. Mas eu nunca deixei de ir para a igreja. Eu nunca deixei de ajudar o pastor que estava sendo me pastoreando. Chegava cedo na igreja. Por isso eu admiro algumas pessoas aqui que já falei, que chega, tem responsabilidade, mesmo chovendo, pode estar, ele vem, você tem compromisso, porque você não está fazendo a obra para pastor, você está fazendo a obra para o Senhor. E Deus vai considerar isso. Deus observa isso. Quando você faz com amor. Aí quando você chora, Deus vai enxugar a tua lágrima. E não foi num dia, foram 4 anos para resolver. 4 anos.
4 anos de choro. 4 anos, as pessoas... E outra coisa, quando você passa a luta, às vezes algumas pessoas sabem. E não é fofoca. As pessoas sabem. Você está passando aperto. A pessoa vê que o teu padrão caiu. A pessoa vê que o seu rosto não está com um semblante tão alegre. E tudo isso acontece. Não é verdade? O semblante você não consegue ficar... Então o que eu fazia? Eu chamava o nome de Jesus. Eu ia para o quarto, irmãos, assim que eu dormia. Sabe, o meu sono vinha chamando Jesus. Eu não tomava remédio para dormir, não. O remédio para dormir é falar Jesus, Jesus, Jesus. Irmão, eu falava, acho, mais de 1000 vezes até dormir. Eu não sei. E ficava Jesus, 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 Jesus. Deitado, Jesus. Porque a minha mente pensava no problema, porque eu sabia que no outro dia eu tinha que correr atrás de dinheiro para mandar dinheiro para minha esposa, para poder resolver as coisas, e estava sozinho, não tinha ninguém para fazer comida para mim, não tinha ninguém para... Eu estava casado, não tinha ninguém para arrumar minha casa, mas Jesus estava lá comigo. Jesus nunca me abandonou. Jesus não vai te abandonar. Jesus vai estar contigo o tempo todo. Ele vai trazer uma solução para você. Porque se ele fez na vida, no passado, na vida de Ana, se eu estou contando uma experiência, sabe por que a gente tem que contar a experiência do dia de hoje? Para você saber que Deus é o mesmo. E Deus mudou a minha sorte. E tem hora que eu olho para trás, eu falei hoje de manhã, eu falei assim, tem gente que passou, às vezes fecha o ano e diz assim, eu não sei como cheguei até aqui. Você já alguma vez já falou isso? Levanta a mão que eu quero saber. Alguma vez você, aí, não sei como consegui. Porque você olha tanta luta para resolver, quando você chega, tá, adeus ano velho. Aí está sorrindo com a esposa, tem peru na mesa, tem tudo, tem rabanada, tem queijo. E eu falei, não sei nem como tem queijo aqui, mas tem. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. E Ele sempre vai dar o escape, mas para trazer a resposta. Creia que a resposta vai chegar. A resposta, nós estamos aqui na presença do Senhor. Eu não me preocupo mais do que falam. Eu me preocupo do que Deus fala. Deus fala que Ele abençoa o seu povo. Deus fala que é feliz aquele que persiste. Então persista. Não desista. Diga para o seu irmão, não desista, meu irmão. Glória a Deus. Então, quando você vê o pastor sendo abençoado, não se assuste, não. Eu tive muitos anos de luta. Mas chega uma hora que a palavra de Deus diz que vai também chegar o dia da bênção. Amém? O pastor agora está bonito, né? O pastor está bonito, né? A pessoa fala, pastor está bonito, eu agradeço a Mirtes que me deu essa camisa. Mas é só para vocês verem que é possível todas as coisas. E por último, né? Nós falamos do Caleb que fez essa da idade dele. Então, para de achar que você está com idade avançada. Estou com 30 anos, não dá mais para fazer nada. Não, você está novinho. Olha esse rostinho lindo aí. Eu estou com 40 anos, olha esse rostinho lindo. Eu estou com 50 anos, 60 anos, olha como você está lindo. Fala, eu sou lindo, fala, sou linda. É lindo mesmo. Está com 70 anos, se Deus, estou lindo. Irmão, mas já está caído o pé, estou lindo. É? O objetivo é que Deus te faça, te dê uma experiência no clamor que você tem a Deus. Então, pode ser que você observou algo, alguém atrapalhou para fechar esse ponto e nós fecharmos com a conclusão. Então, se alguém atrapalhou, eu ouvi que ninguém pode nos atrapalhar mesmo quando atrapalha. Olha o que eu vou falar. Ninguém pode atrapalhar os planos de Deus mesmo quando alguém atrapalha. Mesmo quando alguém atrapalha, se Deus tem um plano, não vai se atrapalhar. Pode demorar um pouco. Por isso eu falo assim, fica firme, confia. Mas está demorando, às vezes não vem rápido. Comigo demorou 4 anos. Mas quando veio a bênção, veio toda. Amém? E é assim. Agora, por final, o maior exemplo é Jesus Cristo, né? Jesus, ele foi persistente naquilo que fez, estava focado. Ele estava focado para que hoje nós pudéssemos dar essa palavra para você. Essa parte, essa porção você conhece. Eu só vou dar desse supra-sumo aí da palavra de Deus, dar esse resumo aqui, para você falar como Jesus é maravilhoso. Quando ele veio na terra, ele veio com um propósito. Muitas coisas fizeram para lhe parar. Desde o nascimento dele,
antes do entendimento daquela criança, já tentaram parar ele. Não conseguiram. Sabe por quê? Aquilo que eu falei. Quando Deus tem um propósito na sua vida, ninguém vai parar. Pode ter levante, pode tentar parar, pode ter palavra, pode ter ameaça, não vai conseguir. Tentaram fazer de tudo para tirar a vida de Jesus. Deus foi traçando todo o plano perfeito para Jesus. Depois do entendimento dele, foi na obediência. Isso é importante. Por isso que você tem que dar obediência à palavra. O que eu estou te ensinando aqui é para você ser obediente à palavra. Essa semana, quando Deus abrir a porta do emprego para você, você vai lembrar dessa palavra. Porque eu entendi, eu fui obediente, eu busquei o reino, busquei sabedoria, busquei discernimento, mas também fui persistente, fui perseverante naquilo que eu fiz. Então Jesus ele foi perseverante diante de todas as situações para fazer ele pecar. O objetivo era fazer ele errar em alguma coisa. Se ele errasse na palavra, ele pecou, acabou. Então ele não errava em nada. Ele observou, ele estava atento a todas as coisas para poder hoje nós desfrutarmos dessa bênção. Por isso Jesus, ele quando foi para a cruz do Calvário e morreu por nós, o objetivo dele era que ele pudesse cumprir o propósito do Pai. E ele cumpriu. Só que Jesus venceu, glória a Deus. Jesus venceu. E ele, hoje, quando eu falo de Jesus, eu não falo de um Jesus morto. Eu falo de um Jesus que está sentado no sublime e alto trono. Mas que a palavra de Deus diz que os olhos dele estão em direção aos seus servos, aos seus filhos. E ele escuta o clamor. O que você vai precisar clamar a Deus hoje? Fala com o Senhor que ele tem ouvido para ouvir e mão estendida para abençoar. Não há impossíveis, isso não é papo de música. A música muitas vezes está falando a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Ele quer te abençoar. Mas ele só deixa essa palavra, e eu concluo aqui. Persevere. Não importa o nível. Pode ser que, pastor, não estou nesse nível não, mas ele é pequeno e está sentindo que isso está atrapalhando, persista. Como? Creia. Amanhã começa a nova etapa. Quer dizer, amanhã começa uma nova etapa. Amanhã é o dia que eu vou me determinar e vou ser persistente. Porque toda hora eu fracasso. Fracasso. Toda hora. Fraquejo, queria essa palavra, obrigado. Toda hora eu fraquejo, toda hora. Então você vai falar, não, eu não vou fraquejar, porque a palavra que Deus está deixando para mim hoje, eu vim para a igreja hoje para receber uma palavra. Eu vim para a igreja hoje, não por causa de irmãos, eu vim para a igreja porque Jesus vai deixar uma palavra para mim. Deus está falando, não vai fraquejar. Você vai pegar a porção que você precisou. A porção de Deus, não, pastor, não estou nesse nível, graças a Deus. Mas observei que tem um rema para mim. Teve um rema para mim nessa palavra. É nesse rema que eu vou segurar. E para você, o que eu preciso fazer? Em que campo eu vou agir? Porque todas as palavras que foram dadas a esses homens e essa mulher foram pessoas persistentes, focadas. Então me dá foco. Porque tu já venceste por mim. E eu vou tomar posse disso. Eu não vou fazer isso só ser sempre um refrão. Para de viver de refrão. Eu vou repetir esse refrão amanhã. Não, eu vou viver esta palavra. Amém? Eu vou viver esta palavra hoje. Porque isso vai agradar a Deus. E aí o testemunho, o nome do Senhor vai ser glorificado. E você vai ver as coisas acontecendo. Amém?